Pronto aí? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa escola dominical e vamos pedir a Deus que aqueça o nosso coração nessa manhã, as mãos, as pernas, a cabeça, as orelhas, o nariz, né? Porque tá frio, né, gente? Meu Deus. Primeiro eu achei que eu ia mofar essa semana, de tanta chuva, né? Agora eu acho que eu não vou mais mofar, mas eu posso congelar agora de tanto frio. Não dá. Aliás, é horrível lavar a roupa nesses dias, né? Certo? Porque você estende a roupa, fica lá 3 dias para secar, né? Muito bem. Hoje eu estava até imaginando que eu ia dar aula assim hoje, né? Porque a maioria das pessoas foram fazer fotossíntese desse lado aqui, né? Para ver se esquenta um pouco, né? Mas é um efeito totalmente placebo, viu, gente? Porque o frio que tá não vai adiantar muito, não. Ajuda, não ajuda? Ajuda. Muito bem. Ai, Deus. Maravilha. Bom, gente, nós temos uma aula hoje bem complicada, então pedir para que Deus nos abençoe, nos dê compreensão a respeito da palavra dele e que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo por entendimento correto, tá? E com isso produzirmos frutos de justiça e paz para o nosso Deus, de acordo com o conhecimento das Escrituras. Tá bom? Tudo certo aí em cima? Tá tudo beleza? Gravando? Então, olá para você que está nos assistindo pela internet. Eu não sei se você está assistindo na terça, na quarta, na quinta, ou se você está assistindo 1 ano depois que isso foi transmitido e gravado aí, porque pode ser até 2, 3 anos depois, o tempo que ficar disponível aí. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. E se você está assistindo na madrugada, uma boa madrugada também, né? Eu não sei que horas você vai assistir isso aí. Maravilha. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, e eu creio que é sempre importante lembrarmos o quanto é importante agradecermos a Ti por termos a Tua palavra completamente revelada a nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a capacidade de estudarmos e conhecermos a respeito do Senhor e da Tua vontade para as nossas vidas através da Tua palavra. Pedimos a Ti, Deus, que nos ilumine através do Espírito Santo, nos dando compreensão e entendimento a respeito da Tua palavra e a respeito também, Deus, daquilo que o Senhor quer produzir em nossas vidas. Que o conhecimento adquirido nessa manhã possa render frutos de justiça para o Senhor e que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Nos dê compreensão e nos ajude a entendermos a Tua palavra nessa manhã. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã maravilhosamente gelada de domingo, certo? E que de fato possamos ser aquecidos pela palavra de Deus, mas pela palavra de Deus e não pelas discussões, isso é importante, né? Hoje nós vamos falar a respeito do selo do Espírito Santo. Esse é um assunto extremamente relevante, significativo e importante para nós. E a boa compreensão, o bom estudo da palavra de Deus produzirá em nossos corações a certeza de que temos a garantia do cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas no que diz respeito à questão da salvação. Isso não é um assunto simples, não é um assunto fácil, é um assunto que gera bastante, às vezes até discussões e polêmicas entre cristãos,
mas eu creio muito que podemos, através do estudo, da interpretação, do entendimento da palavra de Deus, compreender o que Deus tem, que é para as nossas vidas, e o que Deus fala a respeito da palavra dele. Eu vou tentar ir com calma, pacientemente. O tempo ele sempre é um fator que acaba, às vezes, provocando em nós um desespero de concluir, terminar o assunto, mas eu acho que esse é um assunto importante que a gente precisa ir com calma para poder ter uma boa compreensão a respeito dele. Quando falamos de selo, e a palavra de Deus usa bastante esse termo selo, ela se refere ao contexto da época onde o envio de uma comunicação, quando se tinha o interesse de que aquilo fosse aberto apenas pelo destinatário, aquela comunicação ela fosse selada de forma a ela não ser aberta ou não ser violada por ninguém ao longo desse percurso, desse trajeto. Quando você tinha a presença de um selo real, então os reis, antigamente, eles tinham o brasão, a insígnia do rei ou do reinado no seu anel. Quando o rei ele colocava o anel dele ali, marcando e selando aquela comunicação, ninguém, a não ser o destinatário, poderia abrir aquele selo, sendo que, se isso acontecesse, a pessoa podia ser passível de punição e morte. Então, a palavra de Deus usa o selo para trazer justamente essa compreensão, esse entendimento a respeito de que, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos selados. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. E aí eu começo a aula com a seguinte pergunta, e aí para a gente discutir rapidamente, eu vou dar para vocês aí 5 minutinhos, para vocês discutirem e me trazerem argumentos, prós e contras. Existe perda de salvação? Essa é uma pergunta. Eu gostaria que vocês discutissem e me trouxessem rapidamente, ao fim desse tempo de discussão, argumentos que defendam a sua posição, se você acredita que existe perda de salvação, ou se você não acredita que existe perda de salvação, que você traga, então, o seu argumento. Então, eu vou dar para vocês aí 5 minutos, não mais do que isso, para vocês discutirem duplas, trios, enfim, como vocês se sentirem mais aquecidos nessa discussão, tá bom? Então, vamos lá. E se você é a favor ou contra, me traga um texto bíblico aí que ampara sua visão, seu entendimento ou até a sua posição. Olha o sol indo embora. Ó. Fala, volta, sol. Tá esquentando? Tá esquentando. Eu coloquei esse assunto logo no começo, que é para esquentar mesmo amanhã, né? O pessoal hoje fugiu da escola dominical porque está muito frio.
3 coisas fazem as pessoas fugirem da escola dominical. 3 não, 4 coisas. O sono é a primeira. E olha que a gente começa às 10, né? O segundo, chuva. Você acorda de manhã, está chovendo, você até desanima. Né? Feriado. Feriado é complicado, né? Feriado. E o frio. Porque você acorda de manhã e aí você fala assim, eu não tenho coragem de sair dessa minha cama que eu passei a noite inteira esquentando, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. Aqueles que acreditam que existe perda de salvação, levanta a mão para eu ver. Ok, o Zé ali. Mais alguém junto com o Zé? Ok. Oi? Aqueles que acreditam que existe perda de salvação. Tá? Então, o Zé levantou a mão ali. E aqueles que não acreditam que existe perda de salvação, levanta a mão. Maravilha. Eu também acredito. E também acredita. Tá legal, então agora ficou bem fácil, Zé. Agora você facilitou a vida. Tá. E aqueles que têm dúvida, levanta a mão. Ok, então tá bom. Maravilha. Então, vamos lá. Zé. Espera aí que o microfone chega até você aí. Isso. Me diz, por que você acredita que tem perda de salvação? Eu prefiro não entrar nessa polêmica. Tá. Porque é o que você falou desde o início, esse tema é muito polêmico. Polêmico. E eu encontro base bíblica tanto para uma situação quanto para outra. Perfeito. Né? Por isso é que eu prefiro não discutir esse assunto. A menos que a gente queira discutir pessoalmente, aí tudo bem. Tá bom, então beleza. Ok. Aqueles que acreditam que não existe perda de salvação, ali o Jean, passa lá o microfone para o Jean, por gentileza. Vai lá. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Irmãos, aliás. Como eu posso crer numa perca de salvação se Deus já escreveu meu nome lá no livro, antes da fundação do mundo? Ok. Se Jesus disse, aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Então, ou a pessoa não é convertida, tá. Aí ela pensa que é crente, ok. Então ela pode... por aí, tá? Tá bom, tá, o caminho tá bom. Legal, se o meu nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, se eu perder a salvação, Deus apaga o nome, certo? É isso aí, tá bom. Borracha eterna, não tem borracha. Tá bom? Ok. Mais alguém quer comentar a respeito disso? Da sua posição? Não? Não? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos navegar na palavra de Deus e entender um pouquinho. Mas essa discussão, como eu disse para vocês, ela é uma discussão que já existe há muito tempo. Né? E tanto Calvino como Arminiano tinham posições contrárias a respeito da questão de salvação. Né? E essa discussão entre calvinistas e arminianos, ela vem se arrastando ao longo de eras, de tempos, muito motivado a respeito da questão da interpretação das Escrituras e da Palavra de Deus. Então, veja só, para o arminiano, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa, e não persista nas boas obras, para o arminiano. Para o calvinista, o calvinismo, ele entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada, nem para ser salva, ou nem para deixar de ser salva. Certo? Então, essa é uma discussão entre calvinistas e arminianos. Mas é importante que nós olhemos não só de uma perspectiva humana a respeito de entendimentos,
Mas é fundamental que olhemos sempre para a palavra de Deus e olhemos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus revelada para Calvino e para o Armínio é a mesma palavra de Deus revelada para mim e para você, que está à nossa disposição para lermos, entendermos e compreendermos a respeito do que a palavra de Deus diz. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje olhando para Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 39. Romanos 8, 29 e 39. Vejamos aí o que diz. Aliás, o texto de Romanos 8, ele é um texto maravilhoso, que fala muito a respeito da questão de salvação desde o seu começo. Tá? Veja só o que diz o texto, então. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, esse texto é incrível, não é? Esse texto ele é maravilhoso, porque ele mostra a extensão do amor de Deus na nossa vida. Não só pelo fato de Deus ter nos amado e ter se sacrificado por nós, mas o fato de Deus cuidar de nós e de cada um de nós até o dia da redenção. Até o dia que estaremos todos juntos com Ele. E nada, nem ninguém. E é interessante esse nada, nem ninguém, porque é nem outra pessoa e nem eu posso me separar do amor de Deus. Porque todas as coisas começam com Deus e terminam com Deus. Então veja só, o texto, ele mostra que Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos a imagem do Filho de Deus. Deus nos predestinou, nos chamou para a santa vocação, Deus nos justificou, Deus nos glorificou, que é um fato futuro. Então, se Deus fez tudo isso, nos conheceu de antemão, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, então relacionado a Deus, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Quem tentará acusações contra os eleitos e escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Vocês estão percebendo que tudo está em Deus? Percebe que não existe nenhuma intervenção minha ou sua nessa história? Tá? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes que quem ressuscitou. Quem nos separará do amor de Cristo? Percebe que o texto ele não traz nenhuma ação minha ou sua nessa história? Não existe nenhuma intervenção minha ou sua ao longo desse processo? Todo o processo de salvação, ele começa com Deus e ele termina com Deus. Todo este processo está construído em cima da soberania e da graça de Deus na minha e na sua vida. Olha só o texto de 1 João 5,13. Abre lá. 1 João 5,13. Abriram aí? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Estou lendo na Revista Atualizada, que é inspirada e usada por Paulo na época. 1 João 5,13. Acharam aí? Sim? Então veja, gente. A condição para que eu possa ter a vida eterna, qual é? Crer em Deus. É isso. Não é fazer algo, não é criar algo, não. A condição é crer em Deus. E quem é que te convence a respeito? Exato. Que é quem, gente, que a gente já viu? Que é Deus. Percebe? O fato de você crer, essa crença que você tem, ela é construída, completamente movida pela ação, atuação e convencimento do Espírito Santo. Então, nem quando eu e você estamos pregando o Evangelho para outras pessoas, são as nossas palavras que estão convencendo. Porque você pode fazer a pregação mais linda do mundo, você pode fazer a explanação mais didática do mundo, que se o Espírito Santo se o Espírito Santo de Deus não convencer o cara, ele não vai entregar a vida dele. Esse processo ele é todo conduzido por Deus. Todo conduzido por Deus. Deus nos usa como um instrumento para levar a palavra dele para as pessoas que não conhecem. Mas é Deus quem nos usa. Não somos nós quem usamos Deus. Então não são as nossas palavras, não são os nossos argumentos, não são as nossas defesas, não. É o Espírito Santo de Deus. Ok? Sim. Espera aí que o microfone chega, que a gente quer... Sim, para sair bem alto. Então, conclui-se o quê? Né? Que o Senhor nos usa, como você falou, como Sim. instrumento do Senhor. Isso. Mas as pessoas que foram predestinadas, independente se nós fizermos ou não o nosso trabalho, Isso. eles vão ser alcançados. Exato. Né? Exatamente. Então, louvado seja por isso. Isso. Agora, nós deixamos de ter a alegria de sermos participantes dessa obra. Exatamente. Exatamente. Muito bem, É isso tá aí. bom. Correto. Amém por isso, né? Amém por isso. Amém. Completamente. Então, assim, o privilégio pode ser seu, ou não. Certo? Jean lá atrás, depois o Lopes ali.
Robson, então nós temos que tomar muito cuidado quando pessoas, né, vão à frente dizendo, eu aceito Jesus. Sim. Será que ele se aceitou ou foi uma pregação comovente, uma pregação Isso. que... Aliás, agora eu vou trazer uma visão pessoal, pessoal, está gravando aí, uma visão pessoal minha a respeito dessa expressão, aceitar Jesus. Porque se eu creio que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, então quem aceitou quem nessa história? Percebe? É Deus quem me aceita, não sou eu quem aceito Ele. Percebe? Porque se eu entendo que todas as coisas são conduzidas por Deus, ela começa em Deus e ela termina em Deus. Então, o meu papel, mais do que só aceitar a Jesus, é crer em Jesus. Então, a grande pergunta é, e essa eu creio que é a pergunta certa quando você evangeliza uma pessoa. A pergunta é, você crê em Deus? Porque é o crer quem converte o pecador. É crer em Jesus, como diz o texto de 1 João. Entende? Então, é mais do que aceitar. A aceitação pode, em algum momento, gerar para mim, agora eu aceitei, mas agora não quero mais. O crer, não. Percebe? Tá? Então, é uma visão muito pessoal minha. Essa expressão, aceitar a Jesus, eu particularmente não concordo muito com ela. Tá? Isso. Então, você entende o que Jesus fez por você na cruz? Você entende que você estava condenado e você estava indo a passos largos para a condenação eterna no lago de fogo? Você entende isso, que você estava indo para o inferno? Então veja que o correto entendimento da minha condição sem Deus é que faz gerar no pecador o entendimento de que, cara, eu preciso de Deus para ser salvo, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu quero andar, eu quero viver com Deus a eternidade. Então eu creio que Jesus morreu e me salvou da condenação eterna. E, consequência disso, vai haver mudança de vida. Isso, exato. Aí uma vez crendo e aí sim, recebendo o Espírito Santo, aí é o processo de transformação. Tá? É o processo de santificação, que será concluído por Deus em nossas vidas lá na eternidade. Tá? Lopes? Bom dia. Bom dia. Pode falar. Como o Zé falou, né, existem vários versículos que confirmam, né, essa salvação. Né? Isso. Mas tem dois, em Mateus 10 e em Marcos 13. Sim. Tem uma palavrinha aqui que me perturba, que é o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uhum. Sim. O que te perturba é o quê? Que o cara pode parar de perseverar no meio do caminho? É isso? Está nos dois. Mateus 10, 22 e 13, e Marcos 13, 13. Não, então, esse negócio, se você não perseverar até o fim, aqui ele fala que não será salvo. Aquele que perseverar será salvo. Então, se você não perseverar até o fim, né, a minha leitura bíblica aí que eu tenho feito, eu estou em 1 Reis, né, e a minha oração tem sido o seguinte: Senhor, Salomão falou com o Senhor, foi o rei mais sábio, né? Sim. Como é que ele me pisa na bola, né? Sim. No finalzinho, assim, né? Não foi só Salomão que pisou na bola, tá? Quando você olha para os reis de Judá, que foram reis que... Não estou nem olhando para os reis de Israel, tá? Para os reis de Judá, eles também pisaram na bola. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também pisou na bola. Percebe? Abraão, que foi chamado amigo de Deus, cara, pisou na bola. Percebe? Foram vários que pisaram na bola.
Tá? Então, o texto de Mateus 10, 22 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Veja, o texto não diz que se você não perseverar, você será condenado. O texto não diz isso. E a gente precisa olhar para o versículo 22 dentro de todo o contexto que Jesus está falando aqui. Ele está trazendo, ele está fazendo uma oração pelos seus discípulos. Jesus está falando aqui que envia os 12, lá no versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. E aí ele está dando toda uma orientação a respeito do envio dos discípulos. Essa questão de perseverar até o fim é algo que está relacionado com o cristão que realmente é convertido, que tem a sua vida completamente entregue a Deus. Isso não significa que ao longo da nossa jornada cristã nós não teremos erros ou não iremos pecar. Aliás, Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, vamos errar ao longo desse caminho? Vamos. Mas isso não significa que nós vamos desistir. Porque eu creio, nós vamos abordar isso a respeito da aula de hoje, que aqueles que desistem não são realmente convertidos. Tá? E a gente vai falar isso. Lá atrás, o microfone. Pode falar. Qual que é seu nome? Diza. Então, prazer, Diza. Não, só para complementar esse texto, eu acho que nessa passagem, Jesus estava falando muito sobre perseverar diante da perseguição que eles estavam passando. Porque diante daquele momento, eles precisavam guardar a fé. A fé já existia, né? E eles precisavam ser mostrada aquela fé para as pessoas, perseverar. As pessoas falavam: nossa, eles estão crendo, eles vão morrer, mas no final eles vão ser salvos. Acho que naquele momento era preciso para que as pessoas ao redor vissem isso. Isso. E teve um desses 12 aqui que não perseverou até o fim, né? Certo? Ok? Fala, Jean. Me lembrei agora que Mateus, ele perseverou com o Senhor, de repente o traiu. Isso. Mas também ele chegou ao Senhor... Mateus não, Pedro, né? Perdão. Isso. Não, Pedro não, eu estou falando de Mateus. Mateus? Quando Jesus foi preso e tal, Pedro... foi Pedro, perdão. Foi Pedro, lembra? Ei, meus irmãos, faz tempo que nos ouvis. Faz tempo, é que faz tempo que isso aconteceu, né? Faz tempo. Perdão, irmãos. Maravilha. Veja só, gente, eu queria trazer para vocês aqui... Oi. Eu só quero voltar num ponto que você falou sobre a questão de aceitar Jesus e tudo mais. Eu acho que a questão é muito mais do entendimento que a gente tem, porque essa expressão, talvez, que foi bem divulgada, principalmente a partir dos movimentos de evangelismo, ela se baseia lá em João capítulo 1, tá? Então, João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, tá? Contudo, aos que receberam, sinônimo de aceitar, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, tá? Então é só uma questão que a gente tem que tomar cuidado de desprezar totalmente os termos, né? Sem entender, não foi por acaso que surgiu. Acho que essa ideia de receber, reconhecer, né? Mas está explicado aqui que é crer em seu nome, tá bom? Beleza. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui um vídeo rápido do pastor Augusto Nicodemos, e ele fala um pouquinho a respeito dessa questão de salvação. Eu queria que vocês ouvissem. O apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi assim do tipo, Jesus apareceu, Paulo parou, Jesus disse, bom dia, eu sou Jesus Cristo. Muito prazer. Eu queria lhe convidar para você ser crente. Não quero não.
Não, sim, você tem o direito de escolher, você tem livre-arbítrio, escolha se você quer ou não. Foi assim que Cristo fez com Paulo. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus, do tipo assim, olha, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas seriam crentes? 0. O chamado aqui é uma compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível. Deus atrai o pecador, inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não era crente. Você não estaria aqui hoje. Eles foram chamados por Deus. O Evangelho tem a origem em Deus, a salvação tem a origem em Deus. É Deus quem chama. E nós vamos, e nós obedecemos. Percebe? O chamado, tudo começa com Deus e tudo termina em Deus. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus para conosco. Esse chamado, ele é irresistível. Por mais que aqueles que são escolhidos tentem resistir, eles não conseguem resistir a este chamado maravilhoso de Deus que nos traz a salvação. E aí sim podemos, através da salvação, reconhecer o Deus Todo-Poderoso em nossa vida. E quando temos essa compreensão, tudo se transforma. O processo de santificação e de transformação, ele acontece através desse chamado irresistível de Deus para conosco. Muito bem. Veja só alguns textos aqui. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 1, 22. Nós vamos ler uma série de textos agora, tá? Efésios, estou colocando todos eles aqui, tá? Então veja só, 2 Coríntios 1, 22. Vamos ler desde o 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o selo do Espírito Santo em nossa vida. Abra a sua Bíblia agora em Efésios 1:13. Um pouquinho para frente aí. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora um pouquinho mais para frente aí, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E agora volta lá para Romanos, que foi o primeiro que a gente leu, Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, isso é uma conjunção conclusiva, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Deus e através do Espírito Santo, nós somos selados. E se Deus coloca um selo em nós, quem é que pode remover esse selo, gente? Eu consigo remover esse selo? Só Deus pode remover esse selo. Eu não tenho. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente fazer qualquer coisa que eu tente fazer para remover este selo que é colocado por Deus, isso será absolutamente insignificante e impossível de ser retirado, porque o selo é colocado por Deus. Eu posso tentar,
eu posso fazer tudo de errado, mas eu não consigo retirar esse selo. E este selo será removido só lá na frente. Então, o entendimento de que quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu creio em Deus e quando o Espírito Santo passa a fazer habitação dentro de mim, e isso me dá a garantia de que eu sou absolutamente salvo por Deus. Ok? Muito bem. O último versículo aqui, Romanos 8, ainda 8, 15 e 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga já. Vai falando, vai falando. Esse é o meu pensar, tá? Eu creio assim também. Quem nos lacra, no meu entendimento, é o Espírito Santo, Isso. Jesus. Sim. Por causa da morte, do sangue, da ressurreição Isso. e tal. Quem tira esse lacre é Deus. Isso. É certo eu pensar assim? Sim. Tá. Não, é que eu sei que Jesus é o próprio Deus, é o mesmo Deus. Isso. Mas é que você falou assim que quando Deus nos cela. Isso. Então eu penso, quem nos cela é Cristo. E Quem por causa cela é do o Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. Certo, o Espírito Mas os Santo. três são um, Jean. Eu não vou fazer distinção Sim. para separar exatamente em que momento. Quando eu me refiro a Deus, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo, eu estou me referindo a uma das pessoas da Trindade. Sim, eu também concordo com isso. É que me dá uma ideia assim, por exemplo, eu morri, chego lá, Deus vê o sangue de Cristo sobre mim, entra. Isso. Tá, um modo. Beleza. Obrigado. Veja só, uma das funções do selo era de dar uma segurança contra aberturas secretas e servir como substituto de uma assinatura, penhor e um pagamento de sinal, a garantia da obtenção de tudo quanto está envolvida no processo de salvação. Este selo dá a garantia de que somos salvos por Deus. Ok? Então, com este entendimento a respeito do selo, a gente para e toma um cafezinho que foi selado numa garrafa térmica maravilhosa para aquecer o nosso coraçãozinho agora, nessa manhã gelada. Tá bom? Ó, quero falar Vamos porque a parte enguiçada ainda vai chegar. Abra sua Bíblia aí em Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. E veja só o que diz Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É interessante observar que esse texto de Efésios, capítulo 1, 13, ele traz o verbo no passado. Veja só, ele diz assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes, então isso é passado, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, também está no passado, fostes selados, fostes aí selados, ou foram selados em alguma versão também é passado, com o Santo Espírito da promessa. É interessante porque no estudo da palavra, essa expressão
esse verbo utilizado, foram selados, é uma expressão com uma ação absolutamente pura e simples, aonde ela não determina quanto à duração da ação ou quanto ao acabamento, e aí ela também é traduzida como crido. Ela pode indicar uma ação que ocorre no mesmo tempo que o verbo principal, ou seja, tanto o crer quanto o ser selado são ações que acontecem simultaneamente. Então, eu creio e, neste mesmo momento, eu sou selado pelo Espírito. É uma ação simultânea, concomitante. Não existe um intervalo, não existe um espaço de tempo entre crer e ser selado. E aí, quando eu entendo que, ao crer na palavra, eu sou imediatamente selado com o Espírito Santo, Deus ele coloca um lacre inviolável pelo Espírito Santo na minha vida. Lembra, gente, como é que era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e como passa a ser a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tinha ações pontuais, as pessoas recebiam e o Espírito ele ia e vinha. No Novo Testamento, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo ele vem e passa a fazer morada naqueles que creem. Passamos a ser, como Paulo diz em Romanos, habitação, templo do Espírito Santo de Deus. E é através dessa habitação, através dessa morada do Espírito Santo nas nossas vidas, é quem Deus nos sela. E temos então a garantia da nossa salvação, não por aquilo que eu faço ou pelas minhas próprias forças, mas sim pela morada do Espírito Santo na minha vida. Muito bem, então veja que essa situação de receber o selo, ela acontece no momento em que eu creio. Veja que nós temos aqui um processo, e é interessante você observar esse processo em Efésios 1:13. Olha só, leia de novo comigo. E observe aqui os verbos. Em quem também vós, depois que ouvistes. Então, eu ouço a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também o quê? Crido. Então, eu ouvi o evangelho, eu criei no evangelho, e aí então eu sou selado com o Espírito Santo. Existe um processo aqui. Ouvir, crer, e aí ser selado então pelo Espírito Santo. É um processo estabelecido por Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, é necessário que haja a pregação da palavra, porque como crerão, como entenderão se não tiver quem fale? A palavra ela precisa ser pregada para que ela possa ser ouvida, para que ela possa ser entendida e para que ela possa ser crida. E aí, a partir do momento em que eu creio, então eu recebo o Espírito Santo e sou selado por ele. Tá bom? Vamos ver então a extensão deste selo. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 1:22. Versículo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou
e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Agora um pouquinho aí para frente, 2 Coríntios 5, 21 e 22. Perdão, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Efésios 1,13, que nós já lemos, em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os textos não mencionam nenhuma exceção, como se alguns não fossem selados pelo Espírito Santo. Ela é uma obra universal de Deus em todo cristão. Todos aqueles que entregam a sua vida a Deus, todos aqueles que creem em Deus, recebem o selo do Espírito Santo. E qual é então esse propósito do selo? Veja só Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este selo colocado de Deus foi criado, foi instituído por Deus para qual dia? Para o dia da redenção. Então veja que nós temos, através desse entendimento, a certeza da promessa da salvação, ou seja, não há poder superior a Deus que possa romper o selo. Ele nos traz a certeza da segurança até o dia da redenção. E abre comigo agora em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O selo, ele é uma identificação da salvação. Quando Deus ele olha para mim e para você, ele reconhece que somos salvos por causa do Espírito Santo. Ele literalmente faz a separação daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos. Então, quando Deus ele olha para nós, ele sabe que somos salvos por causa da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bem. Deus nos ama, Deus nos salva e ele nos sela. O processo de salvação, ele começa com Deus e ele termina em Deus. Não existe ação minha ou sua que faça com que este selo seja removido. Somente por meio e por intermédio de Deus é que podemos receber o selo da salvação. Você pode fazer o que você quiser, você pode se esforçar o tanto quanto você quiser, que isso não será, ação nenhuma sua, será garantia da sua salvação. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. E isso é maravilhoso. Porque vamos lá, gente. Nós somos pecadores. O nosso coração pecaminoso, ele nos inclina para o mal. Ele nos coloca distantes de Deus. Ele nos afasta de Deus. Ele nos move na direção contrária a Deus. E é através do Espírito Santo que nós somos, e através do sacrifício do Senhor Jesus, que nós somos reconciliados com Deus. É através do Espírito Santo que nós temos de novo
comunhão com o nosso Deus, relacionamento com o nosso Deus. E isso é maravilhoso. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu entendo Deus, mais longe eu quero ficar do pecado. Mais longe eu quero ficar de todas as coisas que desagradam ao meu Deus. É maravilhoso saber que tudo começou com Deus e terminou com Deus. Porque vamos lá, gente. Quantas coisas na sua vida você começou e nem terminou? Se a salvação dependesse de alguma coisa que você faz, com certeza você já estaria condenado. Nós somos falhos. Somos incapazes. E essa pregação, ela é absolutamente contrária a tudo aquilo que é ensinado no mundo hoje. Porque o que é ensinado no mundo hoje? Que você pode, que você consegue, que você é capaz, que... Não. Pelas minhas próprias forças, eu não sou capaz de nada. Mas pelas forças de Deus. E aí Paulo diz, é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou passando pelas dificuldades, pelos problemas, pelas tribulações que são acometidas sobre a minha vida, e aí eu levanto os meus olhos ao monte, como diz o salmista, e eu vejo da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, o meu Deus. Quando eu entendo que todas as coisas começam e terminam com Deus, isso me traz paz ao coração. E me traz tranquilidade de saber que Deus, um Deus perfeito, Ele cuida de todos os detalhes. Pode falar. O cristão, ele não perde a salvação, mas se ele continua envergonhando o nome do Senhor, o Senhor toma providências bem sérias. Com toda certeza. Com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. Tá? E é interessante, porque ele faz isso por amor. Porque como diz Hebreus, todo pai disciplina o filho que ama. Diga, Maria Amélia. Então, isso que a Sueli falou, né? Que quem não tem um comprometimento com Deus, Deus o envergonha. Mas eu falo para você o seguinte, me passa às vezes pela minha cabeça, as pessoas que são disciplinadas, né? Sai da igreja e você vê que a vida dele não aconteceu nada de ruim, porque a gente crê que Deus vai pesar a mão, né? Então, eu fico imaginando, dentro daquilo que a gente está ouvindo, então ele não era filho de Deus, porque ele continua tendo uma vida que você não vê nada, pelo contrário, então ele não é filho, porque se é filho, com certeza Deus o disciplina. Perfeito. Pelo que nós estamos ouvindo aqui. Exatamente. É interessante observar isso. Gente, como é que eu ou você temos a certeza de que alguém é salvo? A certeza absoluta, ela é só Deus é quem sabe. Eu posso conhecer ou reconhecer as pessoas pelos frutos que elas dão, porque pelos frutos conhecereis os que são meus. Então eu consigo ver através da vida das pessoas que existe a presença do Espírito Santo convencendo e movimentando as pessoas. Agora, é possível uma pessoa ter o jeitão de crente, os traquejos de crente, as palavras de crente e não ser crente? O que vocês acham? Gente, vamos lá, né? Sabe o que é interessante? Jogador de futebol. Já viu entrevista de jogador de futebol? Cara, de verdade, parece que os caras fazem um curso, certo? Quando você for falar, você fala desse jeito aqui. Né? A gente pega o jeito, não pega o jeito? O convívio, a gente tem a capacidade, o homem tem a capacidade de imitar o outro. Certo? Tanto que Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A gente pega o jeitão
Dá para você viver anos dentro de uma igreja e nunca ser convertido. Vir para uma igreja, participar das atividades da igreja, não quer dizer, em nenhum momento, que a pessoa é salva ou convertida. Percebe? Só um instantinho, tá, Jean? Tá? Percebe? Isso não traz garantia nenhuma. Andar com o jeito, falar do jeito não quer dizer nada. Aliás, nós vamos ver alguns textos em que essa situação de pessoas que estavam dentro do contexto da igreja, que tinham o jeitão de crentes, não eram crentes. Isso acontece desde o começo, gente. Tá? Fala, Jean. Pastor. Pastor, sim, presbítero, não é? Aí você está falando com o Ale aqui, ó. Pastor Alexandre. É para você a pergunta aí, Ale. Ô, Robson. Sim. É o que eu acho interessante, eu acho incrível. Deus é o mesmo de ontem e hoje. Isso. E hoje, e será sempre assim. Sim. Mas é interessante quando a gente fala do Espírito Santo, que é selado, Isso. eu penso nos irmãos lá do passado, do início. Sim. Eles não tinham Espírito Santo e não eram selados, né? E mais interessante é que eles tinham que a crença no Messias que viria. Isso. Né? Uhum. E a gente vê muita palavra perseverar também no Antigo Testamento. Sim. Então, essa perseverança nessa crença do Senhor é que os, entre aspas, não digo, selava também com Deus, né? Sim. Então, é que a gente Veja, nós somos privilegiados, né? Como igreja de Cristo, nós somos privilegiados. Porque nós temos a presença constante do Espírito Santo, nos orientando, nos guiando, nos direcionando. Ô Robson, só Sim. para confirmar essa fala dos irmãos aqui, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perfeito. Gente, Judas para mim é o melhor exemplo, ou um dos maiores exemplos. Ele andava com Jesus. Quando eles foram enviados de 2 em 2, Judas estava lá. Eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres, mas tudo isso foi feito não pelo poder que existia neles, mas por causa do nome do Senhor Jesus. Percebe? Diga, irmão. Isso acontece direto. Terrível. E um exemplo positivo, você falou do exemplo de Judas, né, como exemplo de um aparente crente. Sim. E o que confirma o ensino do selo, e que não é a igreja que mostra quem é crente, é o ladrão na cruz, que era um bandido condenado, morrendo. Ele simplesmente trocou poucas palavras com Jesus, creu, foi salvo. Perfeito. Ele não foi batizado, ele não virou membro, ele não foi disciplinado, mas ele foi com Cristo. É isso aí. Então é o maior exemplo. É isso aí. Perfeito. Então veja, gente, desafio. Tá? Eu não sei, da última vez eu dei um desafio, acho que 2 pessoas falaram para mim assim, olha, eu estou cuidando da minha plantinha. Né? A Sônia, eu sei que falou que está cuidando da plantinha, né? Teve mais gente que falou cuidando da plantinha. Então, eu vou dar um desafio. A sua cresceu. Olha, está vendo? Desafio. Desafio da semana. A cada dia dessa semana, estabeleça motivos de louvor a Deus como gratidão do que Ele fez em sua vida. Tá? Eu não sei se vocês gostam de post-it, eu gosto de post-it porque é um negocinho simples que me ajuda a escrever uma ideia rápida, alguma coisa rápida, e eu colo aquilo, né? E aí eu colo embaixo da televisão, porque televisão é uma coisa que a gente está sempre olhando, né? Não sei porquê. Certo? Então, só uma ideia, tá?
Escreva motivos de gratidão a Deus, que estejam relacionados com a certeza da salvação que Deus te dá. E agradeça a Ele todos os dias, ao longo de uma semana, diariamente. Agradeça a Deus, porque Ele te amou, porque Ele te escolheu, porque Ele te selou. Muito bem. Vamos ver a respeito de como eu posso, então, ter certeza dessa salvação. Veja só alguns textos. João 10, 28. Vamos para João 10, 28. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 5, 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Tito 1. Tito 1. 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. 1 João 5, 1 João 5, 11 e 13. De 11 a 13, perdão. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Está aí, gente. Simples assim. Deus nos amou, Deus se sacrificou por nós, Deus morreu na cruz por nós, Deus nos perdoou, Deus nos convenceu, Deus nos resgatou da morte e Deus nos selou para o dia da redenção. Amém por isso? Muito bem. Agora, tem texto difícil na Bíblia? Tem. Tem. Esses são mais fáceis que eu li até agora. Mas tem texto mais complicado? Tem sim. 1 Coríntios 5, 1 a 13, Hebreus 6, de 4 a 8, a Sônia falou, e Hebreus 6? Eu falei, vou chegar lá. Né? E Hebreus 10, 26 a 31. Então vamos começar com 1 Coríntios 5, de 1 a 13. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Vamos lá. Que Deus dê muita sabedoria e entendimento por todos nós. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está dizendo aqui, ó, tem coisa errada aqui. E coisa feia. Coisa feia. Tá? E contudo, ainda vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar,
para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está dizendo assim, gente, vocês estão convivendo com isso e estão permitindo isso aí no meio de vocês? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não, olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Cara, não dá para vocês conviverem com uma pessoa que está fazendo um negócio desse. Que o corpo dele seja entregue para Satanás, para que o espírito dele seja salvo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é para vocês... o que eu estou dizendo para vocês não se associarem, não é com os caras do mundo, porque isso aí vocês já sabem que não deve se associar. O que eu estou dizendo é que vocês não devem se associar com pessoas que fazem isso dentro da igreja, dentro do meio de vocês. Mas, versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Muito bem. Então, nós temos aqui uma situação de um crente em pecado. Tá? Uma pessoa salva, mas que está cometendo um pecado terrível. O que Paulo está dizendo para ele é o seguinte, olha, esse cara aí, ele tem que ser entregue a Satanás. Para que Satanás destrua o corpo dele, mas para que ele seja salvo lá no dia da redenção. Se a gente fosse levar em consideração a possível perda de salvação, esse é um texto que realmente poderia nos dar essa interpretação. Mas ele nem fala a respeito disso, de que o cara perdeu a salvação. Segundo aspecto, no versículo 11, veja só, ele está dizendo aqui, ó, mas agora vos escrevo que não vos associeis. Essa palavra mas, ela é uma conjunção que traz uma ideia de conclusão de um pensamento. Ele está trazendo o ensino, ele está trazendo uma orientação, e aqui ele vai dizer o seguinte, olha, veja, o cara está fazendo errado, vocês sabem, estão convivendo com isso e vocês estão errados. Então, esse cara tem que ser excluído do meio de vocês. Tá? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte. Mas, versículo 11, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem comais. Agora Paulo está dizendo, aquele que se diz ser salvo, mas tem uma vida completamente desassociada do que é a palavra de Deus, nem conviva com essas pessoas.
Então, é possível eu ter pessoas dentro da igreja, gente, convivendo no nosso meio, que se dizem crentes, mas que quando você olha a vida do cara é totalmente depravada e totalmente distorcida, sim ou não? Você acha que era uma situação que acontecia só lá? É uma situação que acontece hoje. E o que Paulo está dizendo é, não se associem com essas pessoas. Não se misturem com pessoas que têm uma vida completamente desassociada da palavra de Deus. Porque o fato de estar dentro da igreja não significa que o cara é um cara convertido. Então vocês não devem se misturar. Percebe? Nesse caso, nós não estamos falando de perda de salvação. Porque esse tipo de gente aqui nunca foi salvo. Muito bem. Aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Coríntios está claro, gente? Sim ou não? Sim? Ok, então vamos para Hebreus 6. Pergunta, até aqui eu estou me fazendo claro? O que se diz irmão? Você está inferindo que o que se diz irmão do versículo 11 é o cara que está dormindo com a mulher do pai? Não. Ah, ok. Obrigado. Não. Paulo está concluindo, ele traz a situação do cara que está dormindo com a mulher do pai, ele fala o que deve ser feito, e depois ele conclui a respeito dessa situação que foi tão gritante para a igreja. Ele está dizendo, tem gente aí no meio de vocês que também está fazendo um monte de coisa errada e tem que ser afastado de vocês. Inclusive o cara do versículo 5. Inclusive o rapaz. Ok? Muito bem. Está claro? Hebreus capítulo 6. Versículo 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E agora? E agora? Tá? Bom, primeira coisa importante é que vocês entendam é que, assim, gente, esse é um texto que tem causado muitas discussões ao longo de eras e tempos e tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei um quadro aqui que fica até difícil de ler, naturalmente, mas só para vocês entenderem que nós temos a Bíblia anotada, que defende a posição de que é um caso hipotético com pessoas, com cristãos reais. Os arminianos acreditam e usam esse texto para garantir a perda de salvação, descritas como crentes reais. Tem outros teólogos, Henry Rhodes e George Dillow, que acreditam na perda de privilégio e de recompensa, que também está relacionado com cristãos reais, e a Bíblia de Scofield, que traz a ideia de perda de oportunidade para a salvação e são apenas meros professos do cristianismo. Então, assim, tem várias vertentes a respeito desse texto, vários entendimentos, várias interpretações, tá? Não é um texto fácil e não é um texto simples. Mas eu vou trazer para vocês aquilo que eu acho que talvez eu possa dizer aquilo que nós cremos, tá? E aí eu vou trazer o entendimento do estudo desse texto. Então, veja só.
Primeira coisa importante é entender com quem o texto está sendo falado. Tá? Para quem foi escrita essa carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, deixa o dedo aí em Hebreus 4, mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1. Hebreus 1 diz assim, ó. Cadê aqui? Isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A carta de Hebreus, ela foi escrita para os judeus convertidos. Tá? Quando ele começa trazendo essa ideia de falar aos pais pelos profetas, ele está dizendo o quê? Olha, lá atrás Deus falou com os nossos pais pelos profetas. Então ele está dizendo que ele está se referindo a quem? Aos judeus. Tá? Então é importante ter esse entendimento. Existia uma ideia entre os judeus de que existia uma sucessão de profetas e de uma contínua repetição de sacrifícios pelo pecado, porque essa era a prática. Como que eu sou purificado pelos pecados? Através dos sacrifícios. Tá? Então, só para a gente começar a caminhar nisso. Então, veja que eles precisavam, essa carta foi para trazer o entendimento de que estes judeus precisavam entender de que o sacrifício de Cristo foi o último sacrifício e ele foi completo em todos os aspectos. E que nele eu boto um ponto final nisso, porque ele foi o sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Então, o escritor da carta aos Hebreus está defendendo essa visão teológica a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. O texto, então, ele apresenta o caso de judeus que, professando ser crentes, haviam se apartado da sua convicção inicial. O texto, ele não diz que essas pessoas tiveram fé em Cristo Jesus. E aí, a gente precisa partir do pressuposto da interpretação hermenêutica que diz que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, veja só. O texto de 1 João 2, 19 a 20. Abre aí, João 2, 19 a 20. 1 João 2, 19 a 20. Diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então veja que era característico daquela época pessoas que estavam dentro do contexto de igreja, mas não eram convertidos. Nada diferente dos dias de hoje. Ok? Aí a gente tem aí o exemplo de Judas, que a gente já falou várias vezes, e de homens que vocês conhecem e que tiveram já a oportunidade de ver e de conhecer pessoas que estavam no nosso meio, que se diziam crentes e que saíram e nunca mais voltaram. Tá? Então, quem é aí convertido há anos aí na igreja, se eu te der um papel agora, você vai fazer uma lista de um monte de gente que estava entre nós, que se dizia que era crente e que, gente, inclusive pastores. Inclusive pastores. Ok? Que simplesmente nunca, na verdade, a gente acaba descobrindo ao longo do tempo que nunca tinham se convertido.
Ok? Bom, Mateus 12, de 13 a 24 a 30, vai trazer a respeito da questão do joio e do trigo, que são parecidos, mas na essência são completamente diferentes. E Mateus 13, de 1 a 23, gente, vai trazer a respeito da palavra que é semeada em terra boa e terra ruim. Como o texto de Hebreus também está falando a respeito disso. Percebe? Então, é impossível você interpretar a palavra de Deus só baseado em cima de 2, 3 versículos. Você tem que olhar a Bíblia como um todo e entender todo o campo que existe dentro de um processo de interpretação do texto. Tá? Então, a terra boa ela é colheita proveitosa e recebe as bênçãos de Deus, e a terra ruim produz espinhos, é rejeitada e o fim é ser queimada. A mesma coisa que é citada lá em Mateus 3, de 1 a 23. Lembra? O semeador saiu a semear e ele jogou, caiu no meio da terra pedregosa, caiu no meio dos espinhos, veio o mundo, abafou e o cara... Certo? Então, tem muita gente no nosso meio que a palavra é semeada em coração bom e coração ruim? Tem um monte. E isso não é diferente daquilo que Paulo, desculpa, estou falando Paulo aqui, não é Paulo. Não sei quem é o escritor, que o autor da carta aos Hebreus está trazendo. Tá? Alguns sugerem que seja Paulo, mas a gente não tem como afirmar isso. Então, veja, o texto diz, uma vez foram iluminados, não diz que eram filhos da luz. O texto diz, provaram o dom celestial, não diz que recebeu a Jesus ou o Espírito Santo e nem recebeu a vida eterna. Gente, é possível provar o dom espiritual de Deus, receber as bênçãos de Deus, uma pessoa que não crê? Sim. Quantas pessoas não vivem isso? Tá bom? O texto diz, tornaram participantes do Espírito Santo. Não diz que foram nascidos, regenerados, batizados ou selados. Eles usufruíram do resultado, mas não da causa. Judas teve a experiência de viver com Jesus ao longo de 3 anos, viu e provou muitas bênçãos, mas, no final, ele foi condenado. Provaram a boa palavra, não diz que creram na palavra da salvação, e provaram os poderes do mundo vindouro, não diz que experimentaram o poder transformador que operou em Cristo. Bom, conclusões. Versículo 7. Veja só o versículo 7. O versículo 7 é uma conclusão do pensamento. Ele começa discorrendo a respeito disso, e quando ele chega no versículo 7, ele está concluindo. E aí ele diz assim, olha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. No versículo 9, gente, a gente consegue entender que ele está falando com crentes. Olha o que ele diz no versículo 9. Quanto a vós outros, aqui está a chave do entendimento de Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, aqui ele muda. Ele estava falando de um tipo de pessoa e agora ele muda. Quanto a vocês, eu não estou mais me referindo a esse tipo de gente aqui. Agora eu estou me referindo a vocês. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, eu estou falando de forma dura, eu estou exortando de forma dura, mas eu quero que vocês entendam que vocês, que são crentes, não podem ter uma vida com Cristo desse jeito, dessas pessoas que se dizem, que experimentaram, que viram, que ouviram e que viveram tudo isso, mas simplesmente vão ser queimadas, porque não entregaram suas vidas a Cristo. Muito bem.
versículo 11. Então, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, agora ele está falando com os crentes. Desejamos, porém, continue. Está vendo? Continue. Você, crente, cristão, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então, no 11, ele está dizendo o quê? No 11, ele está falando a respeito da plena certeza da esperança da salvação, e no 12, ele está dizendo a respeito da exortação para não sermos negligentes, porque nós recebemos a herança prometida por Deus. Muito bem. Aí nós temos, e não vai dar tempo de eu trabalhar, mas eu vou conseguir trazer a mesma ideia só para vocês entenderem. Tem o texto de Hebreus 10, de 26 a 31, mas a base bíblica de interpretação de Hebreus capítulo 6 é a mesma base que a gente usa para a interpretação de Hebreus capítulo 10. Tá? Trata-se de uma pessoa que teve grande conhecimento do caminho da salvação, mas rejeitou declaradamente e ostensivamente. É a mesma base. Os dois textos estão dentro de um ambiente judaico, onde havia conhecimento e aceitação ou rejeição declarada. Então, não posso usar como base, é o que nós cremos, eu não posso usar como base o texto de Hebreus 6 para defender perda de salvação, porque a interpretação mostra de que estas duras palavras do escritor foram para aqueles que experimentaram, viveram, mas nunca entregaram sua vida para Cristo. Pois bem, conclusões. E aí a gente acaba, que eu extrapolei o horário, me desculpem, mas não era fácil. O almoço está pronto, glória a Deus. Então veja, é maravilhoso saber que temos segurança da nossa salvação ao entregarmos nossa vida a Jesus como Salvador. Uma vida dada, preservada e garantida pelo próprio Deus. Se conhecemos a Cristo e somos seus filhos, o nosso papel é vivermos para agradar a Deus. A consequência da imaturidade espiritual é o declínio espiritual. São palavras do Carlos Oswaldo. Ele escreveu um livro chamado Foco e Desenvolvimento do Antigo e Novo Testamento. E ele traz, de forma bem concisa, várias posições em relação aos textos da Palavra de Deus. E ele diz assim, a consequência da imaturidade espiritual, o declínio espiritual trará eventualmente a disciplina divina sobre aqueles que abrem mão de Cristo. E a preocupação constante do crente é evitar menosprezar a obra superior de Cristo de forma que não incorra na disciplina divina. Se eu entendo, se eu como cristão tenho a compreensão daquilo que Deus fez na minha vida, do amor de Deus por mim, do cuidado de Deus em me selar para garantir a salvação na minha vida, o mínimo, mas o mínimo que eu posso fazer é viver para agradar a Deus, em todas as esferas da minha vida. Porque quando eu entendo o que Deus fez por mim, e quando eu entendo que Deus me dá a garantia da salvação, eu não posso ter uma vida negligente para a palavra de Deus. Somos agraciados pela permanência hoje do Espírito Santo. E por isso temos que dar graças a Deus todos os dias. Temos que buscar uma vida santa, que dê um testemunho real de nossa fé, e não uma vida de pecado e de ignorância. E a nossa pregação a Cristo deve ser completa, para que pessoas não venham ao conhecimento de Cristo por aquilo que podem ter, como exemplo de Simão mágico, mas sim por aquilo que Cristo fez, o salvando
da condenação eterna. Quando o evangelho e a palavra de Deus é pregada e, de fato, o pecador entende o que Cristo fez, a mudança na vida dessa pessoa é certa. Quando a pregação ela é apenas vendida como benefícios para a pessoa ter algo nesse mundo neste mundo presente, a probabilidade de não existir a real conversão ela é enorme. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado que me conduz para a morte. Agora, em Cristo Jesus, nós somos nova criatura e devemos viver como nova criatura para agradar ao Deus que nos amou, nos salvou e nos selou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e somos gratos, Deus, pela salvação que o Senhor nos dá através do Espírito Santo e através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Obrigado, Deus, pelo selo do Espírito Santo e obrigado pela certeza que temos da salvação através da Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome por isso. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, queridos, e desculpa a demora aí.